nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Nós terminamos o capítulo 10 da última vez que nós estudamos o livro de Apocalipse, e essa manhã nós vamos começar o capítulo 11. São 19 versículos, espero que tenhamos tempo para completar, com a graça e a ajuda do Senhor. No 10 nós vimos um período intermediário entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, e no que nós vimos, e o que nós vimos no 10 foi a visão de João, do apóstolo João, era desse anjo poderoso que estava com um pé na terra, outro pé no mar, vocês lembram disso? E ele dava um livro para João comer, e esse livro tinha gosto doce na boca, mas era amargo no estômago. E esse livro fala dos acontecimentos finais, e daquilo que a palavra de Deus nos mostra em relação ao plano de Deus para a redenção desse mundo. Nós sabemos que tudo já foi remido espiritualmente, mas haverá esse momento que essa redenção será física, material, que o Senhor Jesus pisará seus pés na terra e assumirá o domínio, o controle, o governo dessa terra, Ele já é Senhor, Ele já reina hoje, mas haverá esse momento dessa consumação física também, tá bom? Então, é disso que esse livro fala, o livro do Apocalipse. Agora no capítulo 11 nós vamos ver duas coisas. Nós vamos ver o papel importante das duas testemunhas do Apocalipse, e nós vamos ver aqui o prelúdio, o tocar da sétima trombeta, e assim o que acontece de imediato, tá bom? Então é um capítulo muito interessante, muito especial no livro do Apocalipse. Apocalipse 11, versículos de 1 a 19, vamos ler juntos. Diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto,
e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus, ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez e agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos, Senhor, a capacitação do teu Espírito Santo sobre a minha vida para que comunique a tua palavra, Deus, de acordo, Deus, com o teu coração. Eu oro, Deus, no nome de Jesus, teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada coração. Senhor, oro que o teu Espírito Santo continue a nos tratar, Senhor. Vem, Senhor, nos quebrar, vem nos polir, vem, Senhor, nos exortar, nos instruir, vem nos animar, vem, Senhor, nos purificar, Senhor. Vem nos gera fé, Deus, nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos, a partir da tua palavra, Deus, através da tua palavra, Senhor, caminhar de forma mais próxima do Senhor, ter um coração mais sensível à tua voz, Senhor, à direção do teu Santo Espírito, Pai. Eu oro por mim, eu oro pela tua igreja, Senhor. Venha sobre nós essa manhã, Deus. Eu oro, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito bem, capítulo 11 então. Uau, muitas coisas aqui, né, para nós vermos. O tema da mensagem de hoje será 2 testemunhas e a 7ª trombeta. Queridos, para que vocês se situem em que momento da história está acontecendo isso que João ele relata, eu quero que você olhe esse slide, o segundo slide com foto, eventos proféticos. O segundo deles. O primeiro mostra desde o nascimento, né, da morte de Cristo, né, na verdade, quando os nossos pecados foram pagos, né, até a eternidade. Mas o segundo, ele dá um zoom, um close, esse aqui, no momento que nós vamos falar hoje. Esse daqui são os 7 anos de grande tribulação que virá à terra após o arrebatamento da igreja, tá? E ele vai começar com o anticristo e Israel assinando uma aliança. Essa aliança para que haja paz no Oriente Médio, tá? E infelizmente os judeus vão ser enganados, eles vão cair nisso. Eles desprezaram, né, não aceitaram o Messias, né? O Senhor veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Né, mas todos o quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esses somos nós, os gentios, os não-judeus, tá? Então, mas eles rejeitaram a verdade. E quando a gente rejeita a verdade, com que a gente fica? Com a mentira, exatamente. Então eles vão olhar para esse cara que vai trazer paz, que vai reconstruir o templo que eles tanto desejam. Em 2004, enquanto eu estudava na Alemanha, eu fiz uma viagem missionária de 2 semanas para Israel e eu vi em Jerusalém que o projeto de construção desse templo, 2004.
e eles já tinham todos os utensílios, tá, para a construção desse templo. Muitos judeus hoje são ateus, tá? Muitos. Mas há um grupo ortodoxo ali, que quer ver esse templo reconstruído para que os sacrifícios voltem a acontecer. Para eles não há remissão dos pecados a não ser pelos sacrifícios de animais, porque eles rejeitaram o sacrifício do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, nessa expectativa ou nessa ilusão, eles esperam reconstruir esse templo. E uma das coisas que o anticristo vai fazer, né, o anticristo significa falso Cristo, tá? O falso Salvador, o falso Messias, ele vai reconstruir finalmente esse templo. A única coisa que faltava quando eu estava lá era uma novilha vermelha, que é uma vaca, né, um animal especial para eles, para um tipo de sacrifício especial. Mas já encontraram e já tem essa novilha vermelha em reprodução, tá? Então, eles já têm tudo, eles só precisam reconstruir, tá? Então, isso vai acontecer a qualquer momento. E a gente sabe que assim que a igreja for arrebatada, né, essas coisas vão acontecer muito rapidamente. Então, o anticristo ele vai assinar uma aliança e eles vão reconstruir esse templo. Então, o que nós vamos ler hoje se passa nesse período de grande tribulação, né? E ali Israel está adorando nesse novo templo, tá bom? E só que alguma coisa vai acontecer, tá? Porque no meio dessa grande tribulação, depois de 3 anos e meio de uma paz relativa, que não vai haver, que não vai ser fácil, tá? Vai haver uma quebra da aliança. E é isso que nós vamos ver hoje. Satanás, né, que ele vai estar possuindo esse anticristo aí, ele vai se assentar no Santo dos Santos e vai querer ser adorado como Deus. Isso é o sacrilégio terrível, a abominação da desolação, que Daniel fala, que Jesus Cristo fala em Mateus e que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Então, vai acontecer. Nesse momento, o anticristo ele revela, né, a máscara cai, ele revela quem ele é, o que realmente ele deseja, e a partir dessa quebra, dessa aliança, e esse é o período mais triste para mim, porque o povo judeu vai sofrer uma perseguição como nunca antes na história da humanidade. Mas você vai falar, nossa, existe alguma coisa pior do que o Holocausto? É difícil acreditar que isso possa existir. Existe alguma coisa pior que o 7 de outubro? É difícil de acreditar que possa existir. Vai ser a pior das perseguições que o povo judeu vai sofrer. Eles vão ser praticamente dizimados da terra, tá? Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor e a sua promessa de guardar um remanescente, né, todo Israel seria exterminado, mas o Senhor ele vai poupar um remanescente. Mas eu quero situar vocês, né, historicamente, para que vocês entendam o que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então é isso que vai acontecer e então vocês vão ver, vão entender, né, que essas duas testemunhas que nós estamos falando, elas estão profetizando, estão declarando a palavra de Deus nesse período de caos aqui que nós já temos estudado, mas vai acontecer isso que nós lemos, né? Vai chegar ao fim do testemunho delas, e aí o negócio vai ficar bem feio, né, para Israel. A perseguição vai começar, mas também a partir daí nós vamos estudar hoje. A 7ª trombeta é tocada. E a 7ª trombeta significa a última trombeta da grande tribulação. Então, o que vai acontecer de julgamento na terra a partir de agora, não se compara com tudo que nós estudamos até esse capítulo do livro de Apocalipse. Então, são momentos assim, de pura tensão, né? E de grande bênção, tá? É isso que nós vamos ver. Bom, vamos lá no versículo 1.
Diz aqui: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Muito bem. Primeira coisa, um caniço de medir é uma trena, era a régua da época, né? Então foi dado ali um objeto para que o templo seja medido, né? E esse templo, alguns estudiosos falam que é a igreja. Não, mas a igreja de Cristo, ela é feita de judeus e gentios, de todos que vêm à fé em Cristo. Essa é a igreja. Não dá para a gente considerar que o templo que vai ser medido aqui seja a igreja, não. Tá? Esse templo é um templo físico, que foi reconstruído e que Deus está falando agora para medir. E quando Deus fala para medir, né, quando a palavra de Deus fala medir, em várias passagens da Bíblia, significa não algo literal, mas algo que expressa posse. Deus está declarando, quando ele pede para João medir o templo, esse templo é meu. É muito importante que a gente entenda essa declaração de Deus logo no começo do capítulo, porque nós sabemos que Satanás ele é ávido para tomar as coisas de Deus, né? Eu lembro uma piada que falavam antigamente, né? A televisão é do diabo, né? Aí eu tinha o irmão Wellington, ele falava assim: só se for a tua, a minha foi eu que comprei, né? A tua pode ser do diabo, a minha foi eu que comprei. Mas a gente sabe que Satanás, ele quer usar todas as coisas, inclusive as que Deus criou, para o mal, né? Para distrair o homem, para afastar o homem de Deus. Então ele tenta se apropriar das coisas, de Deus também. Então Deus, ao declarar isso, ao pedir que o apóstolo João medisse o templo, Deus está declarando: isso é meu, independente do que vocês vão ver acontecer, isso é meu. Não importam as circunstâncias, eu estou no comando. E no versículo 17 nós vamos ver João, né? Nós vamos ver aqui o registro é muito poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra Todo-Poderoso, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, 9 delas em Apocalipse, garantindo isso. Deus está no comando. Isso para nós é muito importante, porque não importa o que passe na sua vida, meu irmão, às vezes parece que a gente está num turbilhão, né? Eu ia falar um carrossel, mas o carrossel é muito devagarzinho, né? É uma máquina de lavar, alguma coisa assim. Mas Deus está no comando, né? Ainda assim, Deus está no comando. É importante a gente entender isso, né? As coisas podem parecer uma loucura aos olhos humanos, mas o nosso Deus, que está acima de tudo que há, de tudo que existe, visível e invisível, continua no comando. Parece às vezes que fica um pouco repetitivo isso, né? Deus no comando, mas realmente Ele está no comando, né? E não há ninguém que possa tirar as coisas do controle de Deus. Amém? Então Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está comandando. E para nós, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8, 28. Nós não podemos esquecer disso. Todas as coisas são todas as coisas, não algumas, não poucas, não as boas, não as coisas que nós gostamos, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, tá? Então isso é muito importante. Então Deus, ele deixa muito claro já no primeiro versículo que Ele está no comando. Ele está pedindo para que João meça esse templo. Esse templo é do Senhor. Jerusalém é do Senhor. Esse templo vai ser construído na cidade de Jerusalém. Acredita-se, quando os romanos invadiram Jerusalém 70 depois de Cristo e destruíram a cidade e destruíram o templo, eles supõem, né, que onde aquela mesquita islâmica hoje, quando você olha a foto de Jerusalém e vê aquela mesquita, né, islâmica ali, supõe-se que o templo foi construído, era construído ali. Então esse novo templo que vai ser reconstruído, provavelmente ele vai ser construído ao lado dessa mesquita islâmica, tá? E isso vai ser algo interessante, né?
para se ver, né? Como que isso vai funcionar. Mas, entendendo isso, a gente consegue compreender um pouco mais claro que Deus vai continuar falando aqui no capítulo 11. Tá bom? Olha só. Então, primeiro, meça o templo. Isso indica a posse. E o próximo versículo 2 diz: exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, o pátio exterior não deveria ser medido, né? Ou seja, o pátio exterior não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver comigo, né? Em outras palavras, ele está falando isso. O pátio exterior, né? Se é real o que, né? Onde será construído, né? Esse templo próximo a essa mesquita, essa mesquita vai ser o pátio externo. Ela estará na área, né, externa do templo, e isso não precisava ser medido, né? E aqui fala, ele foi dado aos gentios, não tem nada a ver com os judeus. Mas tem uma parte final no versículo 2 que diz que eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Vocês sabem o quanto é 42 meses? 1.260 dias, 3 anos e meio, né? 42 meses, é isso aí. 3 anos e meio. Muito bom. Então, 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, os gentios pisarão essa cidade. Mas não é pisar de estar lá. Não significa uma ocupação, né? Esse pisar é um pisar com desprezo. Esse pisar é pisotear. Sabe quando alguém realmente esmaga outro? É isso que Jesus está falando, né? Os gentios vão pisar, pisotear por 3 anos e meio. E se você lembra, a segunda metade da grande tribulação tem 3 anos e meio, né? Só que no final desses 3 anos e meio, Jesus Cristo volta. Ele volta para vingar o seu povo, né? E esse pisoteamento aqui vai acabar, né? Então, é isso aqui que a palavra de Deus está falando. Os gentios vão pisar. Quando a gente olha a história, né, e a gente vê que lá em 606 a.C., quando a Babilônia invadiu Jerusalém, a gente sabe que os gentios têm pisoteado, né, Jerusalém. A gente sabe que tem sido muito difícil, né, para o povo de Israel. Mas nada vai se comparar com esses 3 anos e meio aí, quando o inimigo, o anticristo quebrar a aliança, tá bom? Lucas 21, 24 fala assim, Jerusalém, aqui é Jesus falando, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. E os tempos dos gentios vão se cumprir quando Jesus voltar e pisar seus pés na terra de novo ao final da grande tribulação. Tá? Então, há um período determinado. Versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, também, 1260 dias. A gente está falando de 42 meses, de 3 anos e meio aqui. Essas testemunhas, elas estão testemunhando, elas estão falando, elas têm um aspecto profético, né? Elas são profetas, 2 profetas, falando a palavra de Deus, confrontando, né, a humanidade, falando a verdade, falando aquilo que ninguém quer ouvir, né? Falando, confrontando, e por 3 anos e meio, essas testemunhas elas estarão cumprindo esse chamado, esse papel de profetizar, de falar a verdade de Deus, de testemunhar a verdade, de testemunhar Jesus, né? Jesus Cristo. Só que elas estão vestidas de pano de saco. Pano de saco significa luto, arrependimento ou grande tristeza. Então, por 3 anos e meio, essas 2 testemunhas com panos de saco estarão falando a palavra de Deus, profetizando, e muitos estarão ouvindo. E lembra que nós vivemos já numa era tecnológica em onde qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, o mundo inteiro sabe, o mundo inteiro pode ver, né, em tempo real, né? Em tempo real nós podemos ver. Então,
Isso daqui vai ter um alcance global, né? Um alcance global. Então todo mundo vai saber. Jerusalém já é assim, os olhos do mundo estão sobre Jerusalém, né? E isso vai aumentar à medida que esses eventos proféticos vão acontecer. Mas o Senhor, Ele fala que Ele dá poder a essas testemunhas, tá? Há duas coisas que a gente precisa falar. Qual a identidade dessas testemunhas, né? A gente vai falar do poder que Deus dá para elas já nos versículos seguintes, né? Mas quem são essas duas testemunhas, né? Não é tão importante para nós, porque se fosse importante, o Senhor nos contaria, né? Mas há muita especulação em cima disso. Muitos acreditam que é Enoque, muitos acreditam que é Elias, muitos acreditam que é Moisés, né? Enoque porque ele foi arrebatado e não morreu, né? Mas isso não é uma boa justificativa para que seja Enoque, né? Porque quando a igreja for arrebatada, nós vamos subir e não vamos passar pela morte também. E aliás, né, o crente em Cristo, ele não conhece a morte. Ainda que o apóstolo Paulo ele explicou dessa forma: nós fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos na presença de Deus. Né? Então é como um piscar de olhos, é mais rápido do que o piscar de olhos. A tradução ficou piscar de olhos, mas é uma fração de piscar de olhos. Isso é muito rápido, né? Então, basicamente, ou traduzindo, nós nunca vamos saber o que é morte, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar, né? Nós nunca vamos saber o que é morte. Louvado seja Deus, né? Você não se alegra com isso? Deus é digno de louvor, de gratidão, irmãos, né? Ele morreu a nossa morte definitivamente para que nós não pudéssemos experimentar nunca, jamais, hipótese alguma, o que é morte, né? Louvado seja Deus. Então é isso, queridos. Nós vamos estar na presença de Deus, isso é maravilhoso. Eu até me perdi, mas aí, deixa eu voltar aqui, versículo 3. Essas duas, então, falando da identidade das testemunhas. Então, falar que é Enoque porque ele não passou pela morte não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eles usam aquele versículo de Hebreus 9, 27, que fala, cabe ao homem uma só morte e depois disso o juízo, né? Mas é claro que todo mundo vai morrer uma vez só, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que morrer, tá bom? Bom, eu só estou explicando para dizer que isso não é justificativa para falar que uma dessas testemunhas seja Enoque, tá? Pode ser que seja Enoque, pode ser que sejam duas pessoas, dois crentes, né? Que não sejam do Antigo Testamento, né? Mas enfim, sobra também falar de Moisés e Elias, né? Se você vê a descrição dessas testemunhas, se assemelha muito ao testemunho ou à vida, né, aos milagres que aconteceram na vida de Elias e de Moisés, né? Os inimigos sendo mortos por fogo, né? Fogo consumindo os inimigos. Os dois estavam no Monte da Transfiguração com Jesus, lembra disso? Quando Jesus estava ali com os três, né? Pedro, Tiago e João, no monte. E aí apareceu Moisés e Elias, né? E aí Pedro fala, que lugar bom, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui, né? Então, muitos acreditam que seja Moisés e Elias por causa disso, tá? Enfim, nós não sabemos ao certo, mas pode ser que seja, tá bom? Pode ser que seja. Mas essas testemunhas, elas receberão poder. Está aqui falando, darei poder às minhas duas. Isso quer dizer que elas vão precisar desse poder, porque é um mundo hostil. É um mundo hostil, né, aos judeus, é um mundo hostil a Jerusalém, à palavra de Deus, ao testemunho de Deus. E vão precisar de poder, né? Vão precisar de poder e muito poder, porque testemunhar por 3 anos e meio no mundo que quer te ver morto, só com o poder de Deus, né? Então é isso aí que vai acontecer. Se você gosta de estudar a Bíblia, tá? Você pode ler algumas passagens em relação ao templo e essas testemunhas, mas eu vou te passar depois. Eu posso mandar esse estudo no grupo para você acompanhar. Eu quero ganhar tempo aqui.
Versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Essa referência no versículo 4, né, é uma referência que a gente vê lá o profeta Zacarias falando, né, falando de Josué, né, um outro Josué, um sacerdote, e Zorobabel, porque esses 2 homens, eles reconstroem o segundo templo. E Deus, ele dá um poder sobrenatural a esses 2 homens para que esse templo seja reconstruído, né? E a gente sabe, né, a profecia, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? E nós sabemos que foi ali uma obra totalmente do Espírito Santo. Aliás, esse livro, acho que é o capítulo 4, se não me engano, era a oração que eu costumava fazer, que nós fazíamos quando isso aqui era só uma pilha de destroços, né? A gente falava, não por força nem por poder, mas pelo teu Espírito, essa montanha vai se tornar uma planície, e o Senhor vai nos dar um lugar para adorar o Senhor, um lugar para... Nós não tínhamos um centavo, né? E o Senhor fez essa obra, né? Então, eu louvo a Deus, porque o Senhor ouve o clamor do seu povo, né? O Senhor é bom, não por força, não por poder, mas pelo seu Espírito. E olha, essa referência aqui no versículo 4, ela é poderosíssima, porque independente de quem seja, essas 2 testemunhas, elas são identificadas ou referidas a Josué e Zorobabel, por quem Deus construiu aquele templo. E diz aqui, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. É a mesma referência àqueles 2 homens. Mas você entende o que quer dizer esse versículo? Esses são os 2 candelabros, é como se fossem as 2 lamparinas que estão constantemente acesas. Tá? Isso é uma referência do Espírito Santo, mas esses candelabros, eles são alimentados para que haja luz, né? Antigamente precisava do óleo, né? Do azeite, e esse azeite vem da oliveira, né? A oliveira é a árvore da onde vem a oliva, né? Da onde vem o azeite. Então esses candelabros, eles se alimentam diretamente da oliveira. Irmãos, quem é a oliveira? É o Espírito Santo de Deus, né? Isso quer dizer que essas 2 testemunhas, elas vão receber poder constante do Espírito Santo de Deus para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu testemunho. E assim, queridos, somos nós, né? Graças ao Senhor, o Espírito Santo nos foi dado e fomos selados com esse Espírito, né? Nós podemos, infelizmente, entristecer o Espírito, apagar o Espírito, mas esse Espírito foi selado em todo o que realmente nasceu de novo. Ele habita em nós, né? E nós não queremos entristecê-lo, nós não queremos apagá-lo, mas para nós é uma segurança, né? Saber que o Senhor nos deu do seu Espírito Santo para sempre, né? E nós podemos, pela fé, irmãos, ser alimentados constantemente desse Espírito. Ser movido no poder do Espírito, caminhar, andar, ter essa percepção do mundo que nós vemos na perspectiva espiritual pelo poder do Espírito Santo. Isso é tremendo, essa é a vontade de Deus para nós, né? Que nós sejamos essas lamparinas acesas, né? Com esse óleo santo, que é o próprio Espírito de Deus se movendo através de nós. Então, essas testemunhas, elas vão estar ali transbordando do poder do Espírito Santo de Deus. E é tão triste que o mundo ímpio não pode ser beneficiado por isso, porque onde Jesus está, irmãos, alguma coisa acontece, né? É impossível você encontrar Jesus e continuar o mesmo, é impossível você estar cheio do Espírito Santo de Deus e as coisas não mudarem à tua volta, as coisas, né, milagres não acontecerem. Então essas 2 testemunhas vão estar cheias do Espírito Santo de Deus, contudo, o mundo vai desprezá-las e não vai querer ouvi-las, infelizmente. Mas olha o versículo 5 que diz: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Então,
Deus vai proteger essas testemunhas até elas terminarem o seu testemunho. Isso é uma garantia para nós também, né? Você é imortal, né? Ou seja, você não vai para casa enquanto você não terminar o seu testemunho. Deus, Ele está escrevendo a sua história através das nossas vidas, né? Todos nós, né, fazemos parte dessa grande história de Deus. Deus está se manifestando através de nós, das nossas vidas. E ninguém vai poder cortar isso, e ninguém vai poder impedir ou parar isso até o tempo do fim, até o tempo que Deus terminar esse testemunho através da sua vida e você ir para casa. Não é tremendo isso, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso, né? Nós somos intocáveis, né? Satanás, ele não pode cortar a obra de Deus em nossas vidas. Deus seja louvado. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Então, se eles orarem para não chover, não vai chover. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então, esse vai ser o poder que Deus vai conceder a essas duas testemunhas. E tudo isso para que o mundo saiba que Deus é real, que Jesus Cristo é vivo e que Ele é Senhor e que Ele é o Messias prometido. Versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Então presta atenção, só depois que eles terminarem o seu testemunho, tá? Então, assim, testemunho é muito mais do que falar, né? Testemunho aqui fala da nossa própria vida, da nossa própria existência, né? O fato de nós estarmos aqui na terra, né? Testemunhamos do nosso Deus, né? Testemunhamos da graça, da bondade de Deus. Nós não estamos no nosso lar celestial ainda, porque Deus tem um plano para as nossas vidas aqui na terra. Deus quer usar as nossas vidas aqui na terra para que outras pessoas o conheçam. E quando esse testemunho chegar ao fim, então nós iremos para a nossa casa, tá bom? Então, no final, quando eles terminarem o seu testemunho, então essa besta é a mesma besta do capítulo 9, sabe? Quando o abismo foi aberto e saiu a besta com um exército de demônios, então é essa besta. Mas olha só, que coisa incrível, né? Porque na perspectiva de Deus, até aquilo que parece uma derrota aos olhos do homem é vitória, porque é como Jesus, né? Jesus, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Naquele momento, por algum momento, o inferno pensou, ganhamos, né? Somos vitoriosos, né? Até o Senhor ressuscitar o terceiro dia e provar que ele venceu a morte, o pecado e o inferno para sempre, né? Então, quem ri por último ri melhor, né? A última palavra é a palavra de Deus, tá bom? Então, louvado seja o Senhor por isso. E olha só o que vai acontecer, ainda que essas duas testemunhas sejam mortas. Versículos 8 e 9. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Então, primeiro, no versículo 8, essas duas testemunhas que vão ser mortas, elas vão ter os seus corpos, seus cadáveres expostos, tá? Câmeras das emissoras, né, de todo o mundo estarão reportando aquela imagem, né, para todo o planeta Terra. As duas testemunhas que profetizaram, que testemunharam por 3 anos e meio, finalmente estão mortas, né? E todo mundo vai se alegrar com isso, a gente vai ver. E quando fala na rua principal da grande cidade, essa grande cidade está se referindo a Jerusalém, que é o centro do mundo, né? Mas também grande cidade é um termo usado para Babilônia na Bíblia, tá? Mas por que Deus usaria esse termo para Jerusalém? Eu vou explicar para vocês. Aqui também fala, figuradamente, chamada Sodoma e Egito.
né? Sodoma por causa da imoralidade sexual, Egito por causa do orgulho, tá? Lembra de Faraó? E por que Babilônia, né? Porque quando se fala de Babilônia, está falando do sistema do mundo, né? A gente está falando do anticristo aqui. E se a liderança de Israel fez acordo com o anticristo, é exatamente isso que tem que ser chamado, tá bom? Sodoma, Egito e Babilônia. E está falando de Jerusalém porque foi onde o nosso Senhor foi crucificado. O versículo 9 fala que eles ficaram expostos por 3 dias e meio os corpos, cadáveres das 2 testemunhas, para que todos os povos de toda língua, tribo, nação pudessem contemplá-los. E isso é um modo de humilhá-los, né? A maior forma de você humilhar, né, o seu inimigo é você expor o cadáver dele. Olha, eu venci. Todos podem ver que eu venci. Então, nessa tentativa deles de humilhar as 2 testemunhas, eles vão deixar com que eles não sejam sepultados, vão deixar os corpos ali, para que todo mundo pudesse contemplar. Versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então, eles são profetas, eles falam a palavra de Deus, eles estavam confrontando as pessoas, falando da vontade de Deus para as pessoas, para que elas se arrependessem. Só que as pessoas não querem ouvir a verdade quando elas querem se agarrar à mentira. Né? É como se você jogasse pérolas aos porcos. As pessoas não querem abrir mão da mentira, elas colocam fé, elas se agarram, elas tomam posse da mentira, porque elas não querem ser transformadas pela verdade, elas não querem se render à verdade. E isso infelizmente vai acontecer. E aqui fala que eles vão se alegrar e festejar como se fosse um Natal satânico, vão mandar presente um para os outros. É como se agora é uma data para ser celebrada, agora é uma data para ser comemorada, vamos nos presentear, vamos comemorar, vamos celebrar a morte dessas 2 testemunhas que falam a palavra de Deus. Isso é triste, não é? Isso é um retrato do mundo que nós vemos hoje. É muito triste, mas é muito real. Versículo 11. Mas depois, eu gosto dos mas de Deus, né? Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então você pode imaginar o susto, né, que o mundo todo teve, né? Porque eles estavam se alegrando, comemorando, né, o Natal satânico, né, dando presentes, celebrando a morte das 2 testemunhas. De repente, depois de 3 dias e meio, as 2 testemunhas se levantam, ficam de pé, vivas, vivinhas da Silva. E agora as câmeras de todo mundo também estão lá, tá? Estavam lá reportando para o mundo todo ver as 2 testemunhas que ficavam falando a palavra de Deus quando ninguém queria saber da palavra de Deus. Agora elas estão de pé, elas venceram. Elas realmente venceram. E elas estão de pé agora, estão vivas agora. E agora, né? Quem ri agora? Aí diz aqui a palavra de Deus que um grande terror tomou conta daqueles que viram. Você pode imaginar o pavor, né? Você quer humilhar alguém, você mata alguém e de repente essa pessoa ressuscita e está viva de novo, né? Isso causou pânico, né? Terror, pavor em todo o mundo. Versículo 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Gente, que cena, né? Que cena impressionante. Assim como Jesus ascendeu aos céus numa nuvem, seus discípulos o viram subir. Aqui nos conta que essas 2 testemunhas também ascenderão, subirão aos céus numa nuvem, mas quem está vendo são os seus inimigos. Todo esse povo que estava alegre, celebrando, festejando a morte deles, estão vendo eles subindo para o céu. Gente, tem uma forma mais forte de ser repreendido por Deus? Tem uma forma mais forte de levar um chacoalhão de Deus e falar: você viu? Você está errado, você precisa se arrepender.
Não é? Era o óbvio, né? Eu acho que era o que qualquer um faria, né? Deus está manifestando o seu poder e eu preciso reconhecer que eu estou errado e Deus está certo. Isso é arrependimento, né? Mas não. As pessoas, elas estão tão cegas, né? A sua mente, né, está tão cauterizada que eles não conseguem se arrepender. E isso é uma oração que nós precisamos fazer, irmãos. Deus, né, me ajuda a me arrepender. Deus me ensina a me arrepender. Deus me ajuda a me arrepender para que eu não tenha a minha mente cauterizada, para que meu coração não endureça ao ponto que eu não me importe mais com o pecado, não me importe mais com o que é certo e o que é errado. Isso gera temor no meu coração. A frase foi: suba para cá. O mundo não era digno dessas duas testemunhas. O mundo não era digno delas. E elas foram para casa. O tempo do seu testemunho na terra chegou ao fim. E agora, sem essas duas testemunhas, né, o caldo vai entornar. Né? Agora, eu fico pensando hoje aqui para nós, né, a igreja está aqui, não é fácil para nós como igreja do Senhor manter o testemunho, né, continuar firme e forte na fé, seguindo ao Senhor, dependendo do Senhor quando o mundo todo, né, te hostiliza, quer te colocar, né, para escanteio, mas um dia a igreja vai ser arrebatada, né, e o mundo vai então ver, né, que falta a igreja faz. Que falta o povo de Deus faz nesse mundo, né? E aqui, Jerusalém e todo o mundo vai ver a falta que essas duas testemunhas que testemunharam por 3 anos e meio vai fazer. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um terremoto, um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. Então, após a partida dessas duas testemunhas, um grande terremoto acontece, tão forte que 7.000 pessoas são mortas no terremoto. É um terremoto terrível esse. E os que sobraram deram glória a Deus. Basta saber se esse glória a Deus foi de arrependimento ou não, né? Não parece que foi, né? Tipo, que bom que foi ele, não foi eu, mas não parece que está muito convertido aqui não. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas eles ficam com um terror ainda maior. Eles ficam mais apavorados. Depois que eles viram as testemunhas de pé, ascendendo aos céus, um pânico tomou conta do coração deles. E com esse terremoto que veio, o terror, né, ainda maior tomou conta da vida deles, do coração deles. O versículo 14 fala que esse foi o segundo ai, o segundo julgamento. O segundo julgamento passou. A 6ª trombeta. Agora vai vir o último ai, a última trombeta. A 7ª trombeta vai ser tocada. E eu vou adiantar para vocês que a 7ª trombeta, ela traz 7 taças de julgamento. 7 taças que vão ser derramadas, que representam a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E se você achou que tudo que aconteceu até esse capítulo foi terrível, você não tem ideia do que vai acontecer daqui para frente. Versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, assim que o anjo toca a 7ª trombeta, a primeira coisa que acontece é louvor. Tá? Louvor nos céus. Fortes vozes nos céus começaram a dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não é que ele vai começar a reinar agora, ele já reina, mas é que se aproxima o momento, né, dele descer a terra e governar a terra fisicamente. Então eles já estão louvando, porque os momentos, né, o momento está chegando, né? Tudo, né, está caminhando para esse momento tão glorioso
que é a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador. Ele prometeu voltar, né? Eu vou, mas eu volto. Nós hoje aguardamos a sua volta, né? Aguardamos porque a sua volta para nós ela vai acontecer em 2 etapas. Primeiro, com o arrebatamento, nós nos encontramos com Ele nas nuvens no céu. Enquanto o mundo passa por 7 anos de grande tribulação, nós temos 7 anos de lua de mel com o Senhor nos céus. E a segunda volta, o retorno, tem a ver quando Ele vai pisar aqui. No final da grande tribulação, nós voltamos com Ele. E nós governamos a terra com Jesus por 1000 anos. Nesse momento que nós formos arrebatados, nós vamos comparecer diante de um tribunal, né, o Bema, né, onde nós vamos receber os galardões, as recompensas. E nós, né, nós seremos transformados, né, nós teremos um corpo glorioso. E o que eu amo, nós não teremos mais a capacidade de pecar, né? Isso torna o céu tão maravilhoso e esperado para mim, né? De poder saber que um dia nós não teremos a capacidade de pecar mais, né? Seremos perfeitos como o Senhor é perfeito. Então eu anseio por isso. Então nós vamos voltar, a segunda vinda do Senhor fala também desse retorno físico que Ele faz com a sua igreja. Nós vamos voltar com o Senhor para o final dessa grande tribulação e o início do milênio na terra, tá bom? Então, mas Ele por isso que aqui esse louvor, né, está se referindo a isso. Ele se tornou, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então Ele vai tomar as rédeas aqui. Sabe quando acontecem eleições, né, e um partido ganha, mas não ainda, não tomou a posse ainda, né, mas já comemora? É a mesma coisa. Nós já comemoramos porque Jesus já venceu o inferno, o pecado, né, o Satanás, né, mas um dia Ele vai vir fisicamente, né, e vai pôr as coisas no eixo, né? Então nós ansiamos por isso. Versículos 16 e 17. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então, veja que houve esse louvor, essa adoração no céu, e eles diziam: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso. Essa palavra no original quer dizer aquele que tem a mão em todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. Né? Aquele que tem a mão em todas as coisas, né? As que a gente entende, as que a gente não entende, as que são visíveis e as que são invisíveis, em todas as coisas Ele tem a mão, amém? Então Ele fala: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Por que as nações se iraram, né? As nações se iraram. As nações se iraram com Deus que enviou o próprio Filho para morrer por elas, né? Para salvá-las do pecado, do inferno, para sempre. Mas elas não aceitaram, elas não quiseram a oferta de Deus, não aceitaram o convite de Deus. E elas rejeitaram o Filho de Deus. Elas se iraram contra Deus. Mas a ira de Deus vai chegar também. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome. Tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então é muito claro, acho que as coisas já estão se tornando claras e vai ficar cada vez mais clara, assim, a separação entre bodes e ovelhas, trigo e joio. Hoje é tudo misturado, mas à medida que esses eventos proféticos forem acontecendo, a distinção vai se tornar muito clara, tá? E quando a gente lê isso daqui, falando dessa volta e de como o Senhor ele vai estabelecer o seu reino na terra, trazendo justiça.
Eu fico pensando quando Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, sabe? Eu não sei se você já sofreu injustiça, está sofrendo injustiça, né? Mas você se sente diminuído, você se sente lesado, você se sente prejudicado, mas o Senhor Jesus é aquele que é o Deus de toda a justiça, né, o Deus santo, reto, correto, perfeito, e Ele que promete, olha, vai haver um momento, né, que a justiça divina, ela vai ser completa, né, e tudo aquilo que você sente que foi lesado, que falta, que foi tomado, vai se tornar perfeito, né, todos os buracos serão preenchidos, né, tudo aquilo que você perdeu, vai ganhar com glória, sabe? Então é tremendo isso, né? A justiça que satisfaz, né? Nada passa batido diante dos olhos do Senhor, né? Tudo, Ele tem as suas mãos em todas as coisas e Ele é justo. Ele é justo, né? E aqueles que têm fome e sede de justiça, a promessa é dele: você será farto. Né? Imagina você tem fome de comida e você come até se saciar, você come até se esbaldar, até não querer mais. É isso. O Senhor, Ele vai dar tanta justiça que você vai se saciar. Você vai se sentir completo. Você não vai sentir que falta mais nada. Você não vai sentir que foi prejudicado em nada. Não é tremendo isso? É maravilhoso isso. É a promessa do Senhor para nós. Então haverá um dia, irmãos, que toda a justiça será estabelecida. O Senhor cuida de nós hoje, né? A gente sabe disso, Ele é justo hoje, Ele cuida de nós, mas haverá um dia que tudo vai ser completo, né? Tudo vai ser abundante e completo. Então as nações se iraram, mas a ira dele vem, né? E é o tempo dele julgar mortos e recompensar os seus. E eu quero animar vocês, né? Porque o versículo 19, ele termina falando da arca de Deus. Eu vou ler para vocês. Diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então o capítulo começa com o templo de Deus na terra, né? E termina com o templo de Deus no céu, né? Glória a Deus. E aqui fala que quando é como se uma cortina fosse aberta e João tivesse essa revelação, ele tivesse essa visão do templo de Deus no céu. E ele tem essa visão clara da aliança, da arca da aliança. A arca da aliança fala da presença de Deus e da fidelidade de Deus, né? Da fidelidade de Deus. Mostrando que Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu, mostrando que Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é santo e Ele vai vingar os seus, né? Quando a gente olha para a justiça e a fidelidade de Deus, essas duas coisas têm que ser muito claras para nós essa manhã, igreja. O Senhor, com essa palavra, Ele está mostrando para nós que Ele cuida de nós de fato, né, no sentido de prover graça, de prover comunhão, de prover sustento, né, mas também de prover justiça, né, é tremendo, irmãos, porque na cruz Jesus, Ele foi punido no nosso lugar, no lugar de todo o que crê. Então se você crê em Jesus, teus pecados foram punidos em Cristo. Ele tomou sobre si a punição que nos era devida. Ele tomou sobre si. Ele tomou aquilo que nós merecíamos, foi colocado sobre Jesus. Então, o nosso pecado, né, ele foi punido em Cristo. Mas aquele que não tem essa esperança ou essa fé em Cristo, vai ter que responder pelos seus pecados um dia. E é disso que está falando, dessa justiça, né? Dessa justiça. Todos vão responder pelos seus pecados diante de Deus. E essa arca, ela mostra a fidelidade de Deus para conosco, tanto em prover graça para nós, seu povo, sua igreja, como vingança.
para aqueles contra as nossas vidas, né? E o céu reagiu, né, quando essa arca da aliança foi vista, com relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo, né? Então toda a natureza, toda a criação reagiu a esse grande momento, a essa visão que Deus dá ao apóstolo João. Mas é isso, queridos. Deus, ele mostra o seu amor a todos, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É triste quando as pessoas rejeitam esse presente, rejeitam a salvação de Deus, né? Porque não resta mais nada, né? Como os judeus que rejeitaram o Messias e ficaram com o falso, né? O falso Messias, o anticristo, né? Assim é o mundo que rejeita a mão estendida de Deus através do Senhor, do seu sacrifício na cruz. Não resta nada, né? Como, né, podemos chegar a Deus? Como nos livrar dos nossos pecados, se não por meio de Cristo? Então, eu oro que você seja encorajado com essa palavra, que você possa ser animado a falar para outros, né, aqueles que perecem, né, desse amor de Deus em dar seu Filho, né? Nós poderíamos pensar que Deus é Deus, Ele poderia escolher dar qualquer coisa, nos salvar de qualquer outra forma, mas Ele escolheu dando seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e mostrar o que realmente é amor, né? O que realmente é amor, né? E Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Não merecedores, né? Nós não fizemos nenhum ato de justiça para merecer nada, mas ainda assim Ele nos amou e se entregou por nós. O justo pelos injustos, né? Ele tomou a nossa culpa, a nossa condenação e nos deu da justiça dele. Então isso é tremendo, né? Eu oro que você seja abençoado e encorajado com essa palavra e que no teu coração você possa querer falar de Jesus a todos que estão à tua volta, porque o tempo é curto, né? O tempo é curto, né? Não vai demorar muito para a igreja ser arrebatada, né? Não vai demorar muito para que todos esses eventos que nós estamos lendo se cumpram, tá bom? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por mais um capítulo que o Senhor nos permitiu estudar. Eu oro, Deus, que Teu povo seja animado, encorajado, fortalecido, Senhor. Eu oro que Teu nome seja exaltado, Jesus. Que nós, à medida que nós avançamos, Senhor, nesse estudo, nesse livro, a gente possa provar da manifestação, Deus, do agir do Senhor nas nossas vidas, no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa sacudir, Deus, né, com o terremoto de Deus, todas as coisas que não são do Senhor, que possam cair por terra, Deus, e que só permaneça aquilo que é de Deus em nossas vidas, Senhor. Eu oro individualmente, eu oro como igreja, Senhor. Coloca as coisas no lugar, Senhor, seja entronizado e adorado como o Deus, o único Deus, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos e nós te agradecemos. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.